Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunica Podcast. Eu sou a Luana. E eu sou a Clara. E antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a nossa reitoria, a coordenadora dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e ao idealizador deste projeto maravilhoso no qual estamos participando, Márcio Magalhães. E no episódio de hoje temos a honra de receber ela, que é jornalista e estrategista de comunicação, com mais de 26 anos de atuação aqui no Mato Grosso do Sul. Formada em jornalismo pela Unilago, em São José do Rio Preto, ela construiu uma trajetória marcante na comunicação sul-mato-grossense, passando pela emissora como TV Record, TV Pantanal, TV Guanandi, TV Educa, Alems e também pela TV Jornal Oeste. E atualmente atua como assessora de comunicação parlamentar do vereador Herculano, coordena a TV do JD1 e desenvolve projetos voltados para comunicação estratégica, branding e posicionamento digital. Ida Garcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Que honra voltar para um lugar que eu carrego uma memória afetiva e tem muito significado, porque aqui eu fiquei por 5 anos com essa equipe, né? Com o professor Márcio Magalhães, com a coordenadora Angélica Cigarini. Então, assim, é uma honra estar aqui com vocês. Ai, a gente que agradece, a gente está muito feliz por te receber. Você tem uma história muito bonita no jornalismo, na vida, sua família. Obrigada. Muito legal. Que honra que eu possa contribuir com vocês. Ida, antes da gente começar, a gente queria saber um pouquinho da Ida antes do jornalismo. A Ida, antes do jornalismo, eu era do interior de São Paulo, vim da roça, da roça mesmo, de pé de café. Meus primeiros passos foram, né, no cafezal, e com 5, 6 anos, meus pais foram para a cidade, para a vila, né, porque minha cidade tem 4.000 habitantes, e lá, sou a mais nova de 4 irmãos, e lá eu cresci atrás de um balcão de sorveteria. Né, os meus irmãos são mais velhos, e a sorveteria foram 14 anos, e o sustento do comércio puderam estudar os meus irmãos. Aí, quando chegou minha vez, eles que me ajudaram. Então, eu venho de uma cidade simples do interior de São Paulo e de uma família simples também, né? Onde a educação, que minha mãe sempre dizia, a educação, o diploma, era a melhor herança que eles poderiam deixar pra gente. Uhum. Qual era o nome da cidade? Gastão Vidigal, é na região, ali, as cidades metrópoles, São José do Rio Preto, fica 100 quilômetros, Araçatuba 60, Votuporanga 40, então fica ali. Mas é uma cidade que eu ainda tenho pessoas lá, a gente visita muito, em Andeara também, que é a família da minha mãe, mas eu cresci nessa cidade. E nasci em Mirassol, que tá aí sendo destaque com o time, né? É verdade. São Paulina torcendo pro Mirassol agora. Só nasci lá, mas eu carrego esse orgulho mesmo das origens. Ai, que legal. Eu morei em Ilha Solteira, então eu conheço um pouco. Eu ia pra Unilago também, onde você se formou, só que aí eu decidi vir pra cá. E é muito bom. Aqui, Campo Grande, a gente acha que a gente não dá tanta referência assim na área da comunicação pro Mato Grosso do Sul, mas você fez carreira aqui e deu super certo, né? Você tá sendo uma inspiração agora, principalmente pros comunicadores novos, né? As new faces do jornalismo, da publicidade, propaganda, comunicação em geral. Obrigada por essa referência. E é exatamente isso, Clara. Eu vim para cá em 2000, eu tinha acabado de formar na Unilago, sou da 2ª turma, né? Então, meus veteranos, um veterano famoso é o Maurício Ferraz, do jornalismo investigativo do Fantástico, sou da 2ª turma, e eu vim para cá atrás da família. O meu irmão mais velho foi o primeiro que veio para Campo Grande em 93, foi professor, ele é professor aqui do mestrado do Agrosustentável, e veio para cá em 93, né? E já começou a trabalhar na Uniderp. E aí eu vim para cá, aí minha irmã veio para cá em 97, é professora na UFMS, e eu vim com meu ex-marido na época, namorando, viemos para cá em 2000.
eu vim atrás da família, mas assim, volta para São José do Rio Preto, aqui é meu lugar, eu amo essa cidade e eu tenho orgulho que meu filho é campograndense, é sul-mato-grossense. Então é exatamente isso, aqui eu me construí. Né? Nesse mês de maio eu faço 50 anos. Metade da minha vida foi em São José do Rio Preto. Eu vim para cá com 23 anos, a outra metade foi aqui minha vida profissional. É uma vida já inteira, né? E eu amo. Ó, falta receber o título de cidadã campograndense para eu me realizar. E agora conta um pouquinho pra gente como o jornalismo entrou na sua vida e quando você percebeu que queria seguir essa carreira. Luana e Clara, lembra da história de Gastão Vidigal, da sorveteria? Cidade pequena. Na esquina, sorveteria do meu pai, eu morava no fundo da sorveteria. E no meio da quadra tinha um cartório de registro. E lá um amigo meu, que se chama Marcelo Dias, que é minha referência também de jornalismo. E na hora do intervalo dele, à tarde, ele ia lanchar na sorveteria. Sabe aquelas mesas antigas de bar mesmo? A gente brincava de apresentar o jornal ali. Ele, eu acho que é 2, 3 anos mais velho que eu. E a gente apresentava e a gente sonhava. Mas assim, não tinha. No interior de São Paulo, curso de jornalismo era na Unesp, em Bauru. Não tinha, né, curso por ali. E a gente brincava de apresentar, a gente fazia Ave Maria às 6 horas da tarde. Imagina aquela vila, aquela cena cinematográfica, batendo o sininho 6 horas da tarde, e a gente começando a Ave Maria. E ali começou a gente brincar de apresentar, fazer Ave Maria às 6 horas da tarde. E o Marcelo, como é mais velho, ele começou a fazer letras em Votuporanga. E abriu o jornalismo em Votuporanga. E ele já começou a trabalhar no Diário da Região. Ali, escrever. E abriu porta. Então, aí ele foi pro SBT e eu comecei a fazer jornalismo. Então, assim, começou ali. No balcão da sorveteria, no intervalo do Marcelo Dias, né? Que é uma referência, ele tá em Brasília, é de TV também. Então, assim, são jornalistas de Gastão Vidigal. Começou eu ia assim. perguntar, todos os seus irmãos são da área da comunicação? Não, tem que ter uma relações públicas para divulgar ciências biológicas, né? O meu irmão mais velho é agrônomo, engenheiro agrônomo. A minha irmã é bióloga e o outro é farmacêutico bioquímico. E eu sou a comunicadora. Eles falam muito bem a área deles, mas eu divulgo. Então, assim, amo jornalismo científico. Então, tinha que ter uma ali para fazer a comunicação e a divulgação deles. Com certeza, na família sempre tem alguém, né, que tem a desenvoltura, querendo ou não, mais pra área da Aparecida, né? Mas eles falam super bem. Meu irmão dá entrevista, o professor Márcio Magalhães sabe bem, fala bem, ele dá uma boa aula, mas eu que divulgo o povo. Ida, você já atuou em diferentes fases, né, da comunicação brasileira, você viu do analógico ao digital, você acompanhou toda essa trajetória, e como que foi pra você? Sempre é um choque, né? Quando chega alguma novidade, é um choque. Então, assim, desde câmeras, né? A gente tá vendo aqui, até as edições. Então, sempre é uma adaptação, né? Só que vem para facilitar. Então, são ferramentas que vão contribuir, né? Então, sim, só vão nos ajudar, né? A ter a melhor imagem, a ter um tempo melhor para a gente fazer as entregas. E agora eu estou nessa geração de inteligência artificial. Eu fazia jornalismo na unha, né? O meu primeiro estágio foi no SBT, em São José do Rio Preto, e a gente apurava muito, tinha ronda policial. Hoje a gente recebe no WhatsApp, tudo, tem uma coletiva. Tudo na hora já. Eu tô falando, o professor Maga deve estar visualizando tudo isso. Então, assim, eu lembro que eu era estagiária do SBT em Rio Preto, e a repórter Isabel Santos, ela recebia o que era matéria factual, matéria policial, ela recebia no BIP. Vocês nem sabem o que é isso, né? Era... Pior que não. Aparelhinho? Eu vejo que ficava aqui, não é? Isso, aham. Eu vi muita série com isso já.
Já vi muita É. série, muito filme. Mas agora a gente não Do vê tempo mais, do né? EPO, não, é a tecnologia. E aí, o Relações Públicas, por exemplo, da PM, me liga, tem um acidente agora, né? Então, se era coisa rápida. Uhum. Release chegava por meio de fax, né? Então, assim, eu ainda cheguei a trabalhar em máquina de datilografia elétrica. Então, assim, tudo isso, gente. Daquelas, eu fiz aula de datilografia com 13 anos. E aí, meu primeiro estágio, eu digitava pauta numa máquina de datilografia elétrica, né? Então, tem toda essa transição. E aí, agora, eu costumo falar assim, a gente fazia o jornalismo na unha, porque realmente a gente apurava, era produção. Hoje, não, você recebe o release, o material, na palma da mão. Às vezes, não é nem por e-mail, é no WhatsApp. Só que, assim, eu acho que ainda precisa ter essa essência. Você, Luana, é assessora de imprensa de uma instituição. Eu sou de algum veículo de comunicação. Eu recebi seu comunicado, seu release, ter a comunicação. A gente não pode deixar esfriar essa essência da comunicação. Olha, Luana, a equipe vai sim, quem que vai dar entrevista, por mais que estejam as informações ali, mas esse contato ainda precisa existir, né? Então, assim, as pessoas não podem levar a comunicação para uma conduta rasa. Então, tem que ter, até fica a dica aqui para vocês, precisa ainda ter esse olhar humanizado, né, das relações. Então, participei de tudo isso e, assim, a gente fazia ronda, hoje chega na palma da mão. Era o que a gente estava falando nos bastidores, né? Sobre o jornalismo na unha. É tudo uma mudança uma mesmo, mudança, atravessando uma gerações. transição. É uma transição. Isso. E a gente, assim, eu me considero, eu tô com 26 anos de jornalismo, eu atravessei gerações da comunicação, né? E é uma coisa legal porque eu aprendo muito com vocês também, né? Mas a vivência conta muito. Eu uso IA, alguma ferramenta, mas a vivência, esse olhar, é isso que a gente precisa preservar nos bancos da faculdade, né? Para chegar no mercado de trabalho e você ter esse elo, esse vínculo, que seja com uma fonte de bairro, uma autoridade, precisa, né? E em relação a texto também, tem que ter o olhar, tem que construir. Né? Não pode pedir tudo para IA, não. É igual a gente estava falando, o jornalista, para ele ser jornalista, ele precisa saber escrever, mas o jornalista que é jornalista, ele precisa saber se comunicar e ter uma comunicação boa com as pessoas ao redor, até para ter repertório, até para passar a informação para a pessoa, seja na escrita, seja na fala. E a gente acaba sendo um provocador. As pessoas às vezes cobram muito a gente, meninas. Mas você é jornalista, você não sabe disso. A gente tem a fonte oficial. Você é a pessoa que é de tal área que vai me responder. O que eu preciso saber, estar preparada de forma técnica, é provocar as perguntas. Sim. Eu não preciso dominar aquele assunto, mas eu preciso ter a técnica de provocar. Da minha fonte, que é o especialista, que seja da área de medicina, tecnologia, humanas, eu preciso provocar para ele me entregar algo para eu entregar para o público. Estou falando na construção de TV, né? Mas redação também, num jornal impresso, num site, e até isso, gente. Falavam que a rádio ia morrer, não ia existir mais, tá tudo aí funcionando multiplataforma. Normal, né? O meu namorado só trabalha escutando rádio, porque lá eles não têm caixa de som na oficina, né? Então só trabalha escutando rádio. Olha aí como a rádio tá Exatamente. Hoje em dia, né? Quem disse que morreu a rádio? E Spotify tá aí, a gente continua sintonizando. Com certeza. E agora de forma 360, eu falo o rádio, né? Que, por exemplo, a Blink, que eles estão lá no rádio, mas também estão nas redes sociais. Agora a gente consegue ver quem multiplataforma. Que legal, porque a gente ficava só no imaginário. Como que é aquele locutor? Como que é aquele jornalista que está apresentando a notícia da rádio? Hoje a gente consegue ver. Hoje a gente consegue saber de tudo, consegue investigar no Instagram também, né, meninas? A gente sabe muito bem disso. A gente olha só. Encaminhei pra ela já foi olhando junto, e foi assim que a gente descobriu tudo.
Ida, fala um pouquinho pra gente. A senhora foi repórter, foi produtora e editora. Qual dessas áreas te marcou mais? Ai, eu gosto de tudo. Um pouquinho de cada, né? Eu gosto de tudo, assim, sabe aquela coisa de missão dada, missão cumprida? Então, vai fazer uma produção, a gente colocar o jornalismo em prática mesmo. Eu vou ligar para Clara, olha, Ida Garcia, eu tô em tal veículo, ou ligar ou trocar mensagem, né, gente? Eu tô falando ligação, mas trocar mensagem é muito gostoso apurar a notícia. E na edição também, o que chega da rua e você começar a construir o VT e ver o VT finalizado e no ar, gosto muito. Mas eu sempre fiz muita reportagem. A minha editoria favorita é matéria policial. Meu filho tá aí, que me desculpe, mas ele me levou pro futebol. Ele me arrastou pro esporte. Mas, assim, sempre gostei muito de matéria policial. Acabei indo pro esporte, fazendo assessoria também do operário, da federação. Mas aí tem a motivação, que é o filho que respira o futebol. Mas eu gosto de tudo. Porém, minha atuação maior foi na área de reportagem externa. Né? A apresentação não gosto muito, não. Eu gosto mais de gente mesmo. E uma frase de tudo isso que eu acho que vale ficar para vocês, que a gente não acontece sozinho. Né? Então, assim, a gente depende do produtor, a gente depende do motorista para levar na pauta, do cinegrafista, do editor, do apresentador. Então, eu nunca aconteci sozinha. Então, vai lá no ar. Ida Garcia, imagens Márcio Magalhães, edição, tá todo mundo assinando aquilo que às vezes, é mérito do não, é todo mundo construindo, é uma confecção de informação em equipe, então assim, ninguém acontece sozinho. Se eu tô aqui com vocês, é porque eu carrego cada um que participou e me ensinou em toda a minha vida de 26 anos de jornalismo. Com certeza. Na área da investigação, você ia nos locais e apresentava ao vivo, ou você só coletava, apurava e depois apresentava? Fazia coletivo, por exemplo, por conta das fontes, né? Vai ter uma apresentação de uma quadrilha, então a gente recebia essas informações do investigador, do delegado titular, do adjunto, a gente vai ter uma apresentação, então a gente acompanhava, antes tinha o paredão da polícia para apresentar os bandidos, né? Então, assim, a notícia chegava, mas algumas coisas a gente também, depende da fonte mais próxima, tô passando para você em primeira mão, vem. Então, assim, a gente quer o furo do jornalismo. Só que, assim, até nisso, eu percebo que, principalmente, assim, eu não sei os outros lugares, mas a imprensa de Mato Grosso do Sul é uma imprensa bem organizada e parceira. A gente tem muitos grupos, eu não sei se vocês fazem estágio na área de jornalismo. Ainda não. Mas, assim, quando vocês estiverem em algum veículo, tem vários grupos, mural de pautas e fontes, vários grupos, então, assim, a gente se ajuda muito. O furo, lógico, que a gente quer dar furo, mas se você estiver numa coletiva, tem muita parceria de trocar informação, de um ajudar o outro, e eu acho isso fantástico, porque assim, a gente está cumprindo o papel de informar a população, independente do veículo, da canopla que você estiver segurando. Então, era isso, a gente recebia, voltando à sua pergunta, a gente recebia informação e a gente ia até a delegacia ou até um batalhão do bombeiro que seja, da PM, e para apurar a notícia. Tem algum caso que te marcou bastante, que você apurou? Tem. Matéria policial, sim. 2014, o caso do Breno e do Leonardo. Estudantes que eles faziam faculdade fora e eles foram vítimas de latrocínio. Por conta de moeda de troca na Bolívia, né? Tinha um bar aqui perto da universidade e eles estavam nesse bar e foram rendidos por essa quadrilha e foram assassinados. Então, assim, jovens tinham no máximo 20 anos e foram brutalmente judiados, né? Então, assim, antes mesmo, a perícia apontou isso, que mesmo antes deles serem mortos,
a quadrilha judiou muito deles. Então, assim, me marcou muito, porque eu fiquei desde a cobertura, fiz o velório dos meninos, depois a reconstituição do crime. Então, assim, me marcou muito, muito. Agora, são matérias que marcam, porque além da questão de latrocínio, feminicídio, violência doméstica, marca muito, pedofilia, maus tratos. Então, eram matérias assim que... ou acidente com vítima, com morte, são cenas horríveis, horríveis. Tanto que eu acho que eu nem vejo muito matéria policial hoje em dia, que eu saí da editoria. Né? Tem que ter estômago. E é engraçado, Clara, que quando a gente está vivenciando, eu acho que é Deus mesmo. Eu falo que meu anjinho da guarda é jornalista. Blinda, porque você é tão profissional. Então, assim, eu vou ali. E a gente brinca no bastidor, vou ali fazer um corpinho. E às vezes é um acidente, você vai, é um homicídio, você vai. Mas assim, e ao mesmo tempo, em alguns casos, olha, uma criança foi violentada, foi machucada. Ah, não quero nessa pauta. Não, Ida, é você que vai, não sei o quê. Respira e vai. Então, assim, a gente vai construindo uma força para encarar. Casca, né? Para a gente trabalhar. E chegava e fazia, muitas vezes em casa, no banho, chorava, às vezes, sabe? A criança morreu, ou aquela imagem, porque a gente mostrava fotos, né? Então, assim, teve um caso que o padrasto queimou a mão da criancinha na cafeteira. E aí a gente viu as fotos, né? Porque no inquérito a gente pegava foto, mostrava as fotos. Então, assim, eu chorava horrores depois, mas na hora é uma força, eu acho que é o amor à profissão, é o anjo da guarda que é forte, vai e faz, segura o choro, engole o choro e vai, né? Mas, assim, de caso mesmo, foi do Breno e do Leonardo, que foi bem marcante na minha vida. Porque tem que apresentar a informação, tem que... E aí, assim, a esperança que eu tinha desses meninos estarem só num cativeiro, sabe, Clara? Falava assim, Nossa, não... então eles demorou pra encontrar? Sim, porque foi um dia... Foi tipo sexta-feira à noite, perto de feriado ou próximo das férias, meio do ano. E aí, sumiram. E aí a gente começou, então assim, chegou a notícia à noite, aí no outro dia de manhã a gente já na porta da delegacia, na Defurge, né, que era roubo e furto. Eles tinham uma pajeiro, né? Então assim, já depende do veículo, já sabe para que foi. Né, para atravessar a fronteira. E então a gente tinha aquela esperança, porque demorou para encontrar. Então, assim, a gente tinha aquela esperança de encontrar os meninos, assim, com vida ainda, os meninos vivos. A hora que chegou a notícia, foi outra situação que eu chorei muito, porque eu não queria, né? Eu queria, assim, que eles estivessem no cativeiro, atravessou o carro, mas aqui estão os meninos. Não, e eles estavam mortos. Então, assim, me chocou demais. E teve essa questão emocional também, da gente estar na expectativa de estar vivo. E eles não estavam. E daí uma história feliz que você teve, assim, no jornalismo, que te marcou muito. Eu posso falar de uma recente? Pode falar. De uma recente. Vou homenagear meu filho. Eu cobrindo. Eu acho que, assim, eu acho que é isso. Sela muito, carimba muito a minha profissão. Eu cobri a final do estadual 2026 pelo JD1 TV e o meu filho na comissão do time. Então, estar ali como repórter e ver o guri de 19 anos que acompanhou minha trajetória sendo campeão, cara, não tem. E ele que me levou para o esporte, porque eu não gostava de fazer matéria de esporte, gostava de fazer Stock Car, automobilismo, mas futebol nunca foi minha pegada, né? Então, assim, a minha história feliz é essa. Eu acho que no ano que eu completo 26 anos, o Miguel com 19, eu cobrindo, tendo a oportunidade de estar numa TV, num veículo que é multiplataforma, cobrindo ali na beira de campo, e ele sendo campeão,
É um misto, não é? De jornalista com mãe, é muita Aham. coisa. Coisa misturada, É Ida né? Garcia, na maternidade e no jornalismo, as duas paixões. A gente viu no seu Instagram depois, você indo abraçar o seu filho e aí o câmera tendo que cortar. Ele falou um negócio lá que eu tive que editar. E o menino tá gravando. Mas ele tava muito feliz. Ele esquecendo que a mãe é Esquece- jornalista. Mas sabe esses bastidores de time que a Almarada fala Aham. palavrão? Ele soltou um palavrão, eu falei, pô, tá gravando. Aí cortei. Mas é exatamente essa comemoração. Acho que tiveram, sim, outras matérias, mas assim, eu tô trazendo a paixão pelo jornalismo e a maternidade. E eu acho que o Miguel é meu fã. Cadê? Ai, tem que ser, né? Maravilhosa, arrasando sempre, cobrindo ele campeão. Campeão. Demais. aham, Ai, que acompanhando, legal. Um incentivando. marco, né, na carreira. Essa cena é Exatamente. muito linda. Obrigada. Ainda mais você que não era da área, né? Exatamente. Já acompanhar o filhão ganhando. E ele de Arrasou. pequenininho, Clara, quando eu tava na Band, na TV Guanandi. Uhum. O que acontece? Matéria policial é o que, eu não sei, tô quebrando o rito aí de vocês e contando história. Não, Ah, pode não. ir, vai levando. Matéria policial, todo mundo quer fazer, porque assim, da rede nacional, da destaque, por exemplo, eu fiquei 12 anos na Band, então assim, direto, tava em rede nacional. Ninguém queria fazer esporte, porque não tá, assim, nosso futebol. E aí, apaixonado por futebol, ele com 7 anos, mãe, faz jogo, e ninguém queria fazer jogo. Falei, tá, vou fazer. E aí eu pedia pro diretor operacional, o Miguel pode ir na viatura da TV? Então, assim, né, ele me ajudava. Ficava, não entendo isso, o que é esse lance? Me ajuda. Então, ele me ajudava. E aí as coisas foram acontecendo. Uhum. E aí, em 2024, eu estava na gerência da TV Educativa, que é estatal do governo do estado, pedi a exoneração e fui fazer assessoria do Operário. E é o time que ele torce aqui no estado, que ele está agora. E aí, ele vivenciou muito o bastidor comigo em 2024. E eu fui campeã em 2024 e hoje ele foi campeão. Esse ano, 2026, ele foi campeão. E aí, depois, no meio do ano, eu já fui fazer assessoria para a Federação de Futebol. Então, assim, é a mesma linguagem, é uma aproximação muito gostosa, né? Então, assim, ele entende muita coisa de telejornalismo, de sonora, entrevista, passagem, off, ele sabe essas coisas. Eu acho que ainda não sabe, não? Diz que não. Então, você esqueceu. É uma conversa dentro de casa, né? Sobre futebol, sobre jornalismo e mistura tudo junto, né? Não, e assim, é parceiro, porque às vezes a gente leva trabalho para casa e aí... Não, Miguel, peraí que agora eu tô trabalhando. E a gente é muito na palma da mão agora com o celular. Eu faço muita coisa no celular, resolvo muita coisa. Então, assim, e tem esse entendimento, porque a hora que você tá fazendo um texto, você desliga, e aí, ai mãe, agora não. Então, assim, tem essa parceria, esse entendimento, igual agora ele, não, tô trabalhando, que ele é analista de desempenho, então tem muito essa parceria. E tem uma vez, ele era pequenininho, mãe, eu fui ler pra ele, aí eu entonei a voz, você não tá apresentando. Lê normal. Já vem junto com... Já vem Entonei junto. a voz, combo. você não tá na televisão, lê direito. Já um vem combo, junto. né? Com certeza. É um misto. Agora que a gente estava falando, voltando pro digital, né? Qual você acha que é o maior desafio hoje em dia no jornalismo na parte digital? Ai, claro. Olha, eu acho que eu venho de TV, que a gente entrega matéria de 1 minuto e meio, 2, e é uma coisa mais completa. Então, o digital é você entregar o gatilho, o teaser que seja, né? Então, assim, e eu tô num veículo agora que é multiplataforma. Então, assim, o VT da rede social tem que estar muito bem costuradinho, uma passagem, Então, assim, meu desafio é essa leitura, essa entrega agora, porque o formato de TV é outro e de rede social, eu tô falando de Instagram, é outro. Você tem que entregar ao máximo, tem que dar o gatilho, provocar. Tá interessado? Vai pro nosso canal no YouTube, JD1 Notícias. Então, assim, e é o que eu tô aprendendo, né? Então, assim, é novo para mim. Né? Esse formato é novo, porque você vem de uma construção de off, sonora, passagem, a cabeça, e ali você coloca o gatilho. Né? Então, assim, você reduzir a informação o máximo possível.
né? E Então, aí assim, tem que é o gerar desafio. interesse, né? É o desafio, Clara. E assim, e ao mesmo tempo é uma preocupação, porque a gente está num período muito imediatista. Né? Então, assim, a gente quer tudo pronto. Entre fazer um bolo e comprar o bolo, a gente vai comprar o bolo. Então, assim, a gente, assim, com a notícia, é muito rápida a notícia. E será que a pessoa está se informando? Está buscando informação mesmo? Ou está tudo muito assim, só a manchete? Porque é praticamente isso que a gente Sim. entrega, a manchete, aconteceu isso e pronto. Né? A gente chega, às vezes, na roda de conversa e fala assim, eu vi que isso aconteceu. Mas e por que isso aconteceu? É que eu li na manchete só. É só isso, eu vi aham. isso num vídeo. Onde você viu? Eu só vi o post. Exatamente. E tá muito. Então, assim, a minha dificuldade é essa, de querer. E assim, até nas edições. Eu tinha dó de cortar, falando de edição, de editora, eu queria colocar todos os detalhes. E mesmo na TV, canal aberto, você tem que editar. Você não pode ter dó de cortar sonora, cortar um off, se tiver que derrubar passagem. Então, assim. Você já entregava numa TV de canal aberto, já entrega algo reduzido, né? Então, no impresso, no site, que você detalha um pouquinho mais. E agora na rede social tá mais, é o resumo do resumo e pronto, né? Só corta e o que dá, Essa é a né? minha dificuldade, porque vocês viram que eu gosto de falar muito. Mas isso é um bom comunicador. A gente precisa dar todos os detalhes mesmo para ficar completa a informação. Exatamente. E ouvir muito. Às vezes a pessoa Com certeza. você é jornalista, mas você nem fala muito, às vezes, né? Às vezes. Mas eu acho que o jornalista, ele tem que ter uma escuta ativa e saber os gatilhos. Às vezes eu estou conversando aqui, você joga uma palavra. Aí eu vou desenvolvendo. Então, eu acho que é isso, a comunicação, o jornalista, né? Que você não sabe isso, não sei o quê. A gente tem que saber pergunta, mas muito escutar. Com escutar certeza. o outro. Prestar atenção, né? Pra pegar cada ponto certinho. E acolher histórias, Luana. Acolher histórias. A gente abraça a causa. Com certeza. Veste a camisa. Exatamente. Vai fazer uma matéria de bairro. A dona Maria saiu lá. E aí, como é que tá essa rua aqui? Me conta. A senhora tá sofrendo? Já, cara, você ganha o entrevistado ali. A senhora tá sofrendo, mas a senhora... E aí, tem criança? Como é que anda nessa rua aqui com um carrinho de bebê ou um cadeirante? Aí a pessoa já veio e falou assim, cara, ela tá interessada. Ela tá interessada e ela tá vendo a minha dor de onde eu moro, sabe? Então, assim, quando eu falo que eu sou de TV, então a gente dá, com o microfone, a gente dá vez e voz para a pessoa. Pra cada um, né? Então, é a missão mesmo. E para a gente conseguir uma vaga, um exame na saúde pública, que seja. Então, esse é um compromisso. Né? Não é clamor, não, gente. É compromisso, é missão. É o compromisso que a gente tem com o público, né? Exatamente. Tudo. Com a sociedade. Eu vejo em tudo, assim, no jornalismo, no publicidade e propaganda. Se você mostra interesse e a pessoa começa a falar, isso tudo vende, de certa forma, prende a pessoa. Se você está entrevistando alguém ou se você quer fazer alguma publicidade e a pessoa já começa a falar e você já começa a pegar as informações ou você já começa a colocar dentro da publicidade ou insere dentro da sua da comunicação lá do material mesmo. Do material com a pessoa. Luana, e eu acho que esse lado humanizado está... Eu troquei o nome? Claro. Eu vi ela Clara e Luana. Eu acho que esse olhar tem que estar em todas as áreas. Uma medicina mais humanizada, todos os segmentos, e o jornalismo mais ainda, porque a gente a gente é interlocutor da pessoa. Então, assim, pegar esses detalhes e você ouvir e ir sentindo e vivenciando e trazer para o seu material, isso conta muito, Clara. Uma coisa muito presente na sua trajetória é a comunicação humanizada. O que isso representa para você? É o que eu estou falando aqui, é a missão. Uma comunicação humanizada representa a missão do jornalismo na minha vida. Eu acolher a dor da pessoa, acolher uma história bonita que seja e transmitir.
né, para o público, para o telespectador. Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que essa vivência, essa proximidade, vem aqui, me conta a sua história, como é que tá. Então, é essa vivência. Eu acho que vem muito, Luana, com a maturidade também do jornalismo. E eu não posso deixar de reconhecer que quem constrói a gente também são os parceiros. Então, assim, eu aprendi com o Márcio Magalhães a fazer o telejornalismo, com o Márcio Pérez, que foi meu primeiro cinegrafista na Record, hoje ele está no SBT. Então, assim, são meninos que já estavam na estrada e me ensinaram, né? Então, assim, o que é esse jornalismo, né? Não é que hoje a gente vê um jornalismo diferente, que esses dias eu vi um post da Adriana Araújo, que eu sou fã, ela falando sobre o acolhimento mesmo, que ela foi fazer no Sul, uma catástrofe lá, e ela chegou, não precisou falar nada, depois vocês procuram, tá muito legal, ou sigam ela. Ela chegou com o microfone da Band e esticou o microfone, e aí a pessoa que tinha perdido família, documentos, você viu? Uhum. Então, assim, aí a pessoa começou a falar, ela não precisou se apresentar, porque ali não é ela, não sou eu, não é a Ida Garcia, é a pessoa. E aí a hora que vai te ouvir, né? E aí a hora que ele terminou de falar, ela foi e deu um abraço. Então, assim, ela me representa, né? Eu estou contando essa história porque é isso, você chorar. Hoje, antes tinha aquele padrão de jornalismo, hoje não, tudo está mais acolhedor, né? Então, eu acho que essa humanidade que eu voltei no começo, que eu falei, recebeu uma notícia, uma mensagem, fala com a assessora de imprensa ou com a fonte, vou te retornar, vamos mandar a equipe. Então, esse olhar humanizado não pode perder na essência. Sim. E agora, para finalizar, que a gente já está acabando, o que você deixa de dica para os novos comunicadores, as new faces que a gente estava falando? Clara e Luana, acho que a mensagem é um resumo de tudo isso que a gente conversou. A essência da comunicação, a responsabilidade, porque a gente está vivendo um momento também de notícias falsas. Então, você ir atrás, apurar, acolher pessoas, ter o compromisso, ter uma boa relação. Então, assim, ser perseverante, amar a comunicação e o jornalismo, seja em qualquer área, e ter o compromisso de levar uma informação responsável e ética. Eu sou suspeita porque eu amo jornalismo. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que acolher quem não é ouvido, né? Sim. A gente tem que dar a chance da pessoa ser escutada, um momentinho que seja, né? Sim. É muito importante isso. Muito. Exatamente. E é isso, gente. É isso. Muito obrigada, Ida, tá pela presença, por ter aceitado o nosso convite, por desenvolver essa conversa muito bacana que a gente teve com você. Obrigada. Vamos fazer um brinde? Vamos fechar com um Vamos. brinde. Adorei minha caneca, ó. Saúde e sucesso para vocês. Saúde!